Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte, estamos de volta com mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós continuamos o nosso estudo agora do Evangelho de Lucas. Terminamos o capítulo 1, vamos agora para o início do capítulo 2. Então, abra sua Bíblia e vamos ler juntos no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, a partir do verso 1 até o verso 7. Acompanhe comigo a leitura da bendita Palavra de Deus. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Lucas continua o seu relato detalhado dos eventos do nascimento de Jesus. Tendo no capítulo 1 descrito toda a parte inicial acerca do precursor, que foi João Batista, Lucas inicia o capítulo 2 narrando os eventos imediatamente anteriores ao nascimento de Jesus. Como é do feitio de Lucas, por ser ele muito preciso e ser considerado um dos autores do Novo Testamento que mais pontua questões históricas, marcos históricos, Lucas faz questão de dizer de um recenseamento que ocorreu por ordem do imperador César Augusto. Por isso, assim mesmo ele começa o texto que nós consideramos. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. Essa foi uma forma que Lucas encontrou para marcar historicamente o nascimento de Jesus, os dias em que ele nasceu. E para que ficasse ainda mais claro, ele continua a registrar, a relatar no verso 2 o seguinte: o primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Não raro, muitas vezes nós encontramos pessoas, os céticos acerca da Bíblia, que questionam questões de datas, nomes e pessoas importantes na Bíblia, cujos registros não são muito claros na história. Mas também não raro é encontrado alguma evidência, alguma escavação traz alguma evidência que comprova aquilo que a Bíblia disse e que foi sempre verdade. Como disse um certo pregador americano, a Bíblia está sempre correta, basta que a ciência chegue lá. No nosso caso aqui, a Bíblia está sempre correta, basta que os historiadores cheguem lá. Um caso, por exemplo, é o nome de Pôncio Pilatos, que era desconhecido em documentos históricos, mas que em uma escavação do século passado foi confirmada a sua existência como governador daquela época da Judéia. E, como eu disse, muitas vezes os céticos, aqueles que não creem na Bíblia, ficam querendo duvidar, questionar a Bíblia, mas Lucas faz questão aqui de colocar um marco histórico da época do nascimento de Jesus nesse recenseamento, quando o imperador era César Augusto, não é? E também quando Quirino era governador da Síria. Nessa época que o rei da Judeia era Herodes o tetrarca, Herodes o pai, tá certo? Nós estamos falando aqui, como nós já vimos anteriormente em um de nossos estudos, nós estamos falando aqui de um período que fica entre 6 e 4
antes da era cristã. Nós já falamos que houve um erro, uma falha na época do cálculo da data do nascimento de Jesus, e não é mais o ano 0, né? Por causa justamente da vida de Herodes. Herodes morreu em 4 antes de Cristo. Então, portanto, ele não pode ter dado a ordem para matar Jesus se ele já estava morto. Não é? Se ele morreu no ano 4, o mais provável então é que Jesus nasceu entre 6 e 4 antes da chamada era cristã, da virada da contagem dos milênios. Muito bem, continuando então o nosso texto, o texto diz assim no verso 3: todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade, por ordem então do imperador, cada um foi à sua cidade de origem. E o próprio Lucas descreve o porquê de José e Maria saírem de onde eles estavam, da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia. Note que o texto diz: subiu da Galileia, porque Jerusalém ficava no monte, tá certo? A cidade ficava num lugar elevado, tá certo? Mas a Galileia ficava ao norte e Jerusalém ficava ao sul. Então, alguns às vezes ficam também questionando por que Lucas disse que ele subiu, se na verdade Galileia estava no norte e Jerusalém estava no sul. É porque Jerusalém estava numa região montanhosa. Por isso é correto falar aqui que ele subiu da Galileia à cidade de Davi, chamada Belém, perto de Jerusalém, perto daquela região. Muito bem, ele foi para Belém porque ele era da casa e da família de Davi. Ele era descendente de Davi, exatamente como a Bíblia tinha predito, que o rei, o Messias, nasceria da descendência de Davi. Verso 5, então, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Ora, certamente José e Maria sabiam que ela estava grávida e sabiam que eles tinham que fazer essa viagem, que não era uma viagem de 1 dia ou 2, era uma viagem longa. Naquele tempo se viajava montada num jumentinho, numa montaria simples, e essa viagem levaria aí algo em torno de 10, 12 dias, até mais, não é? Uma viagem longa, não é? Então, certamente eles fizeram essa viagem no momento em que Maria ainda poderia viajar. Então, ela estava grávida, mas ainda não estava prestes a dar à luz. Tá certo? Às vezes a gente fica pensando por que Maria viajou se ela sabia que ela teria o bebê. Né? O mais correto é pensar que eles viajaram semanas antes do nascimento, não é? Para esse alistamento. E talvez eles já tivessem em mente que o menino nasceria lá, né? Porque havia familiares de José ali. Mas esse também é outro motivo que questiona a parte final do nosso texto, como nós vamos ver daqui a pouco. Mas, continuando o nosso texto, diz aqui o verso 6: estando eles ali, ou seja, já em Belém, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Algumas coisas interessantes aqui. A primeira delas, que o fato de que eles não estavam mais viajando, e muito provavelmente que não foi justamente quando eles chegaram em Belém que ela teve o menino. O texto diz que eles já estavam ali. Certamente eles já tinham se alistado, não é? E certamente também viram que não era prudente voltar, porque seria possível então que o bebê nascesse no caminho, não é? E óbvio, porque era o propósito de Deus para que se cumprisse a profecia que ele nasceria em Belém, porque existe um texto que diz: e tu, Belém Efrata, de ti sairá aquele que regerá as nações. Então há uma profecia do Velho Testamento dizendo que Jesus nasceria aqui em Belém. Muito bem, ela deu à luz o seu filho primogênito, para confirmar que Jesus era o primeiro, mas também para dar a entender que Jesus não foi o único. Maria teve outros filhos e filhas. José e Maria tiveram outros filhos e filhas,
contrariando o que alguns afirmam, que Maria permaneceu virgem depois que deu a luz a Jesus e não teve outros filhos. Isso não condiz com o texto bíblico. Nós temos relatos nos evangelhos, em mais de um dos evangelhos, que falam dos irmãos e das irmãs de Jesus, e nós temos aqui essa indicação na própria expressão usada por Lucas. Jesus foi o primogênito, ou seja, ele foi o primeiro de vários filhos que ela teve, certo? Então, não condiz com o texto bíblico, com as várias evidências que nós temos no texto bíblico, a inverdade acerca do fato de que Maria não teve outros filhos e filhas. Por fim, o texto diz aqui: ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deixou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Essa palavra hospedaria aqui, às vezes pode nos dar a impressão de que naquele tempo era muito comum instalações, um hotel, uma estalagem, algo assim. Mas, na verdade, era muito mais comum que as pessoas se hospedassem em casas de outros concidadãos ou de familiares. Mas aí você pode perguntar, mas como assim? Como ele foi então provavelmente ou possivelmente para a casa de um familiar e acabou então na estalagem, que era a parte da casa que era o lugar para que os animais descansassem, porque Jesus foi colocado numa manjedoura. Manjedoura é o lugar de alimento de animais, não é? Certamente ele estava numa estalagem, num estábulo, na verdade, melhor dizendo, que era o lugar reservado aos animais. Então, o que os estudiosos pensam é que, embora Jesus pudesse estar, os pais de Jesus, Maria e José, pudessem estar na casa de familiares, essa casa estaria cheia, talvez até por ocasião do próprio alistamento. Havia outros parentes que vieram se alistar, a casa estava cheia e eles não puderam ser instalados no quarto de hóspedes, num quarto da casa, e acabaram então se alojando na parte do estábulo. Isso justifica então o fato de que Maria o enfaixou, ou seja, colocou ali vestes quentinhas, que é o comum para quando um bebê nasce, não é? Vestes que o cobrissem desde os pés até a altura do pescoço, não é? Bem enrolado, bem quentinho, e o colocou numa manjedoura, significando também, por fim, o humilde nascimento do Rei dos Reis. Tudo acerca de Jesus foi extraordinário, mas tudo acerca de Jesus foi extraordinariamente humilde. Jesus nunca fez farra, nunca fez festa, nunca chamou atenção para si. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nasceu de forma humilde, de forma simples. Eu me lembro inclusive de um hino, de uma canção de Natal que diz justamente isso: o Rei dos Reis nasceu humilde há muito tempo atrás, lá em Belém. Essa foi a marca do nascimento do menino Deus. Essa foi a marca registrada do nascimento do Supremo Rei de todo o universo, daquele que criou o mundo junto com o Pai. Foi um nascimento humilde, num estábulo, numa estalagem, deitado numa manjedoura. Nós veremos que outros eventos aqui registrados por Lucas também marcam esse início humilde. Mas para mim e para nós fica registrado aqui a marca de um rei que veio para fazer diferença, de um rei que nasceu para ser diferente e que veio de uma forma diferente. O nosso Deus se humilhou. Ele se humilhou ao descer para viver entre nós. O texto de Filipenses 2 diz isso, que ele humilhou-se a si mesmo, esvaziou-se a si mesmo, ele deixou a sua glória. E a marca indelével aqui dessa humildade, desse início tão humilde, tão simples, é que o bebê nasceu numa humilde estrebaria, numa estalagem, num estábulo, junto com animais, ou pelo menos no local onde os animais eram abrigados.
o início humilde de um rei humilde que veio para demonstrar o seu amor, o amor grande do Pai, e de forma humilde conquistar todo o mundo, conquistar também o meu e o seu coração. Naquele dia, o texto diz que eles não encontraram lugar na hospedaria. Com frequência, os autores chamam atenção para isso, e eu quero também chamar atenção para isso. Será que há lugar para Jesus no seu coração hoje? Será que há lugar no seu coração, querido ouvinte, querida ouvinte, para Jesus entrar, para Ele habitar? Fica aqui a nossa pergunta para você. Tomara que haja no seu coração lugar para Jesus, para que Ele faça morada, para que Ele seja o seu Senhor, o seu Salvador. Nós vamos continuar esse relato lindíssimo do Evangelho de Lucas no nosso próximo encontro. Até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.